Judson, é, nós tivemos um tempo aí, né, juntos aí, conversamos muito, gravamos alguma coisa que vai vir para o ar daqui um tempo aí, mas nós conversamos tanta coisa que ficou assunto pendente, né? Aham, verdade. Né? E aí, eu acho que uma das coisas que a gente conversou e eu entendendo de muita importância, né, para a nossa nação, para a igreja brasileira, e eu acho que a gente poderia conversar algumas coisas Uhum. sobre aqui, né? Eu acho que seria de muita importância a gente trazer alguns assuntos, alguns temas para a igreja brasileira. A igreja brasileira está passando por um momento, no meu ponto de vista, muito bom, mas muito delicado ao mesmo Uhum. tempo, né? E eu vejo que a nação ela está passando por uma grande desconfiança a respeito de liderança, Uhum. né? Eu percebo que a figura de líder está sendo vista com muita desconfiança, né? Pelo povo, pela igreja, enfim. Você tem? Qual que é a sua visão a respeito disso? Que Uhum. você... Tá, então, Kleber, eu acho que a gente estava conversando sobre alguns assuntos. Esse é um dos assuntos que nós entendemos que, uau, a gente precisa falar com o Brasil, com a igreja, com os líderes sobre esse assunto, né? Uhum, E uma das coisas primeira coisa, eu acho que, para mim, eu pessoalmente, eu sou uma pessoa, como é que se diz? Ah, ah, Se falar da igreja brasileira, para mim, a igreja brasileira é uma das, se fosse, né, falar, é uma das melhores igrejas do mundo, né, a igreja brasileira. Né? Eu não escondo o nosso respeito pela uhum, igreja no Brasil, pela liderança que Deus tem no Brasil, com uhum, todas as suas adversidades, com todas as suas dificuldades, uhum, com todos os seus desafios, né? Oriundo, né? Tem a palavra nova, oriundo das uhum, nossas mazelas, das nossas uhum, baixa estima, dos nossos desafios culturais, uhum, econômicos, teológicos, né? Alguns surtos teológicos que a gente tem por aí. E uhum, mesmo levando em consideração tudo isso, a igreja brasileira, ela é, na minha opinião, uma chave no mundo hoje. Não é a única, né, mas ela é uma chave uhum, importantíssima para o descortinar daquilo que Deus está fazendo, no que Deus vai fazer e que Deus está fazendo nesses últimos dias. E eu uhum. sinto que nós... Você sabe quando tá assim, tipo... Uh, nem sei como dizer, como você está dando os últimos apertos no parafuso, Uau. né? Uhum. Eu sinto que o Espírito Santo está dando os apertos nos parafusos Os ajustes quando você dá, quando finais, alguém né? monta, quando alguém monta o motor de carro, né? Eu não sou mecânico, mas eu já vi acontecer. Ele monta o motor do carro, depois que o motor está pronto, ele vem, tem uma ferramenta, eu não sei como que chama, alguém aí deve até saber, chama torque, eu acho que dá o torque, né? E aí ele aperta e aquela ferramenta dá a pressão exata que o parafuso precisa ter. Uhum. Então eu penso que a igreja está nesse momento onde o Uau. Senhor está pronta a máquina, tem algo pronto, tem algo legal que vai acontecer e o Senhor está Uhum. falando, ok, mas embora está tudo lindo, maravilhoso, eu preciso, é o torquímetro, aí alguém falou, aí, alguém Ah, mecânico aí assistindo, alguém sabe. é. E aí o Senhor está pegando o torquímetro celestial e ele está começando a dar algumas apertadas na gente. E essa questão de relacionamento de gerações, Uhum. de relacionamento com liderança, é Uhum. algo que o Senhor está trazendo à luz. Eu acho que foi você que me disse isso alguns dias atrás, que uma caixa d'água parada por Uhum. muitos anos, né? De Foi numa repente você casa abre. que eu morei. Uhum. Foi uma casa que eu morei, tinha uma caixa d'água. E aí um dia eu resolvi ver um problema de água e eu fui. Já tinha alguns anos que eu morava lá. E aí eu fui nessa caixa d'água. Eu descobri que não dava para chegar nela. Falei, então essa caixa d'água, ela, para chegar nela, tinha que descobrir uma telha lá. Aí eu falei, então ninguém nunca mexeu nessa caixa d'água.
né? Porque olhando assim, ninguém nunca mexeu. Aí o que eu fiz? Eu tive que destelhar a casa para ter acesso à caixa d'água. E quando eu abri assim, tava tudo... A água estava normal. Era água que a gente tomava banho, usava e tal. Mas de repente eu passei a mão no fundo da caixa d'água. E quando eu passei a mão no fundo da caixa d'água, toda a sujeira de uns mais... Eu vou falar aí por baixo, pelo menos 30 anos aí para cima. Uau, uau. Mas Então, eu acho que é essa sensação. E o que você fez? aí eu tive que esvaziar ela, lavar ela, limpar, né? Porque depois daquela informação, estava tudo muito bem até eu ter aquela visão. Mas depois daquela informação não dava mais para continuar usando aquela água. Uau, uau, é verdade. Então, eu acho que nós estamos tendo uma informação de que algumas coisas, quando está sendo sacudido e está vindo à superfície. E eu acho que essa questão de liderança, de ferida com liderança, a gente precisa tratar. Nós precisamos conversar, nós precisamos falar sobre esse assunto, não com o dedo apontando, nem criticando, mas sim ponderando e analisando e falando assim, como que a gente pode nos preparar por isso. Porque uma das coisas que eu acho que, eu estou sendo um pouco redundante, mas eu acho que a gente precisa criar um entendimento para a gente entender. Numa batalha, numa guerra, a comunicação entre os soldados, entre o sargento, entre o tenente, entre o primeiro sargento, segundo sargento, a comunicação com o general, a comunicação... Eu tenho que confiar que a mensagem que o general deu para o tenente é verdadeira. E quando eu não tenho tempo de... Quando eu estou na batalha, não dá para questionar a voz que está sendo falada. O exército precisa funcionar alinhado, precisa haver confiança, né? Porque se de repente o sargento dá uma ordem, ou o tenente dá uma ordem, não sei quem que dá, ou toca, e aí a gente vai, será que é isso mesmo? Será que o tenente ouviu certo? Será que não é? Então, essa homogeneidade da igreja nos últimos dias precisa acontecer. E para isso nós precisamos lavar as roupas sujas, vamos assim dizer, né? Para isso, nós precisamos conversar sobre esse assunto. E eu me lembro, a gente estava no carro conversando sobre isso, quando surgiu a ideia de nós falarmos um pouco sobre isso. Eu sinto que existe uma desconfiança generalizada no mundo, né? Sim. Existe uma desconfiança, a pessoa já entra na igreja pensando, alguém vai me roubar, ou alguém... vai me manipular. Ou alguém vai me passar para trás. Ou aqui não é aquele lugar que tinha aquele cara que fez aquilo. Essa igreja não é conectada com aquele movimento que me feriu, ou que me machucou, ou que fez isso, ou que machucou a minha mãe, ou que machucou... Então, esse conjunto de experiências negativas e de coisas frustrantes, isso aí tem gerado em nós um ambiente fragilizado, porque se nós não tivermos cura, não tem como movimentar, não tem como ir para frente, né? E eu acho que abusos que existiram, que ainda existem, né? Mas que existiam, isso gera uma geração desconfiada e com medo, né? De tudo, né? E que não consegue lidar com algumas coisas. Então, eu acho que é importante falar sobre isso. Sim, e eu penso que, no meu ponto de vista, eu acho que a dor ela é legítima, a desconfiança ela é legítima, a ferida, o medo, a insegurança, tudo isso é muito legítimo. A minha visão, não sei o que você pensa disso, é que a maneira de tratarmos isso, na nação brasileira principalmente, ela não é uma maneira saudável. Porque não se trata doença, não se trata a parte doente do corpo com a parte doente do corpo. É a parte saudável que recebe o remédio para curar a parte que está doente. Exatamente, exatamente. E eu percebo que nós estamos tentando tratar partes doentes, né, do corpo com doença. E eu acho que aí nós estamos errando. Porque nós estamos tratando, nós estamos querendo resolver escândalo com escândalo. Uau, uau.
Nós queremos resolver abuso com ira. Uhum. Uhum. Nós estamos querendo resolver as coisas de uma maneira, no meu ponto de vista, não sei o que você pensa disso, de uma maneira que Jesus não resolveria. É verdade. É verdade. E, às vezes, chamamos isso de profético. Interessante. Isso é muito sério, cara. Porque é interessante, tem um texto na Bíblia, no Velho Testamento, né? Uhum. Que e no livro de Juízes, eu não lembro muito bem, não vou nem procurar lá, senão eu vou pregar, né? Fico empolgado. Mas onde aquele levita estava trazendo a sua concubina, e ele estava na casa do seu sogro, e aí o seu sogro falou, fica mais alguns dias. Ele falou, não, aí ficou, até que ele foi. Quando ele foi, ele chegou no meio do caminho, numa tribo, numa cidade onde que era da tribo dele. E ali ele falou, eu vou dormir aqui. Uhum. E aí ele acabou ficando na casa de alguém. E aí os homens daquela cidade vieram e falaram, a gente quer abusar da sua esposa, né? Da sua concubina. Aí a Bíblia diz que eles pegaram ela, levaram, abusaram ela a noite toda. A noite toda. E aí deixaram... Aí deixaram ela jogada na praça. Ou seja, meu Deus, eu não devia nem citar esse texto, porque meu coração começa a queimar. Eles usaram ela, feriram ela, atiraram ela de dentro da casa e jogaram ela. Aquela é uma moça que tinha pai, ela estava antes na casa do pai. Ela estava vindo da casa do pai. Fica mais, não leva ela não, mas ele tinha que levá-la de volta. É. E aí ali os homens pegaram ela de dentro no lugar onde ela estava hospedada. Em outras palavras, ela não estava ali para o resto da vida, ela estava hospedada, passando a noite ali para continuar a jornada dela. E, em outras palavras, ela estava de passagem. Eles pegaram ela, abusaram ela a noite toda, ao ponto que ela ficou completamente arrebentada e ferida. Provavelmente ela se debateu, né? E ali fora ela morreu, ali na praça. E eu acho que todo mundo, as pessoas que passaram, falaram, que vergonha, essa mulher fez isso na rua, ninguém sabe que ela foi, na verdade, abusada. Que vergonha, ela está morta. É fácil você pregar da mulher que está morta, mas você não sabe o que ela passou. Isso aqui é outro estudo, na verdade, né? É fácil dizer, olha, ela está morta, que coisa, está nua, morta na rua. Mas ela foi abusada por alguém, ela foi arrancada por alguém, ela foi ferida por alguém, né? Então, não vou nem lá, senão a gente vai pregar. Mas o que acontece? A Bíblia diz que o marido daquela mulher, aquele homem, pegou ela. E sabe o que ele fez? Ele fez algo, ele partiu ela em muitos pedaços. Em outras palavras, eu não estou questionando o que ele fez, mas eu estou pensando, será que esse é o caminho? Uau! Porque quando ele partiu ela em vários pedaços e mandou, além dela estar abusada, ferida, aqueles que estão indignados com ela começam a dividi-la. Em vez de falar qual que é o caminho certo da justiça. O caminho certo da justiça é o que as Escrituras dizem. O que a palavra de Deus diz. Israel não era uma nação, precisava da lei, existia uma lei ali, ou seja, existe um caminho para fazer isso. E ele, sabe o que ele fez? Na sua indignação, ele pegou um cutelo, ele pegou um negócio e começou a partir ela no meio, porque ele estava indignado. Eu acho que a nossa indignação não produz a justiça de Deus. Uau! Então, aquele homem indignado, ferido, começou a... Deus! Ei! Nós não podemos funcionar na nossa indignação. Por mais que ele conseguiu a adesão de 11 tribos, da grande maioria, não sei os detalhes, talvez eu estou errando aqui, tem muito tempo que eu não leio esse texto. Ele encontrou várias tribos que aderiram a ele. E eles se levantaram contra aquela tribo. E a Bíblia diz que eles mataram os homens daquela tribo. Matou muita gente naquela tribo, dizimaram a tribo ao ponto que depois que eles mataram todo mundo, caiu a ficha. Gente, nós estamos matando os nossos irmãos.
é. Isso não está fazendo justiça, não. Sabe, eu fico pensando até quando, essa aqui é uma palavra dura, até quando não vai cair a ficha para nós descobrirmos que nós estamos matando os nossos próprios irmãos? Meu Deus. Até Ei. quando nós não vamos perceber que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades que estão agindo nas regiões celestiais? Até quando nós vamos resolver injustiça com injustiça? Até Yes. quando nós vamos tentar resolver problemas com a difamação? Ou seja, ela morreu na praça a gente faz um grande... leva para a praça e começa a discutir e ofender e a ferir, quando nós deveríamos falar, Senhor, como que a gente faz com isso? Qual é o caminho correto? Qual que é a maneira correta? Então, eu acho que é uma coisa que deixa o nosso coração indignado, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos de homens sóbrios nesta hora. Aquele marido ferido precisava de alguém sóbrio do lado dele, para falar, vem cá, vamos lá nos sacerdotes da cidade. Vamos lá nos juízes da cidade. Vamos lá nas escrituras e descobrir o que a lei fala para a gente fazer. O que a palavra de Deus nos orienta a fazer. Hey! Não sei se faz sentido o que eu estou falando, Kleber. Demais da conta. Exatamente isso. Nós precisamos de uma igreja bíblica que fala o que a Bíblia diz. Sóbria, com sobriedade, com a palavra de Deus, com integridade, com caráter, que não sai, a igreja foi morta, alguém abusou dela, então vamos fazer o seguinte, vamos quebrar ela mais ainda, vamos partir, vamos matar em pedaços, vamos cortar ela em pedaços, e aí vamos começar uma guerra contra nossos próprios irmãos que nem sabem, muitos que morreram nem sabiam o que aconteceu. Nem sabiam por que estava morrendo. Então, muitas vezes a gente nem sabe. Então, existe hoje uma indignação, igual, por exemplo, eu acho que foi a outra vez que eu gravei com você, alguém mandou uma mensagem me xingando. Então, as pessoas nem conhecem ninguém, já estão xingando. Todo mundo é ladrão, todo mundo é bandido, todo mundo tem que matar todo mundo porque não presta. Então, a indignação sem razão nos cega. E a gente acaba ferindo pessoas que a gente ama. E aí, depois que aquela guerra acabou, o que aconteceu? Depois que aquela guerra acabou, a Bíblia diz que caiu a ficha e falaram, meu pai, nós estamos matando os nossos irmãos. E agora, aquela tribo ia acabar, ia morrer. E eles falaram, e agora? O que a gente vai fazer? Eles não têm filhos, eles não têm filhas, eles não tinham esposas para casar. Os poucos homens que sobraram não tinham esposas para casar. E aí eles falaram, o que a gente faz? Eles tiveram que criar uma estratégia, porque também eles liberaram uma palavra de juízo, ninguém mais vai entrar com esse povo. Então, às vezes a gente fala coisas que lá na frente a gente vai descobrir que a gente não precisava ter falado. Às vezes a gente grita palavras, né, de outros irmãos para outras pessoas, lá na frente a gente descobre que a gente não precisava ter falado. Então, eu acho que, Deus, Deus. Dá-nos homens sóbrios na nação brasileira. Dá-nos homens sóbrios na nação brasileira. Dá-nos líderes sóbrios. A nossa pregação não pode ser influenciada pela nossa emoção. Ela é influenciada pelo Espírito Santo. O que está acontecendo é que a nossa emoção está guiando a nossa pregação. Hey, Jesus. E a gente fala porque a gente está sentindo, e aí a gente grita. E depois a gente vai descobrir se está na Bíblia. Mas a gente não pode. Então é mais ou menos por aí, Kleber. Quando você falando, eu acho que nós precisamos de homens sóbrios nessa hora. Homens que queimam com sobriedade, que falam, sabe uma coisa? Não vão dividir ela, não. Júlio, pessoal, você sabe, eu acho que a maioria das pessoas aí sabe que eu tive um passado no tráfico, né? Uhum. E olha para você ver como que você está falando
é uma regra que até o crime usa. Eu entrei nisso muito novo, então a pessoa que me influenciou naquilo ali, ele me disse o seguinte: eles vão, a gangue rival, o pessoal de outro lugar vai vir querer tomar a nossa boca. Você é responsável por ela. Pode você ver. Você é responsável por ela. Agora presta atenção. Toda vez que tiver correria, grito, corre, tiro para lá e para cá, ele falou assim, ó, quem pensa, lidera. Uau. Não faça o que todo mundo está fazendo, não corra como todo mundo, não saia atirando como todo mundo, não saia gritando, se escondendo. Quando tudo isso estiver acontecendo, você é líder, você tem que pensar. Em outras palavras, estava dizendo, no meio do caos, alguém tem que ser sóbrio para dar um rumo. E aí nós estamos falando de uma coisa, né? Claro, estou fazendo uma comparação aqui, né, de uma outra realidade, mas eu estou falando do princípio. Sabe, eu acho que você falou uma coisa que nossa nação, a nação brasileira está sofrendo desse mal. Nós estamos nos movendo por indignação, por dor, sangrando e estamos agindo muitas vezes em cima disso, dessa maneira, desse jeito, dessa forma. É verdade. E aí não está tendo sobriedade, não está tendo maturidade, frieza para pensar, isso aconteceu, como eu vou resolver esse problema? Isso. Como eu vou resolver esse outro problema? Como eu vou resolver esse outro problema? Sabe o que acontece, Júlio? Uma pessoa... começou uma onda de pessoas abusadas na nação, por líderes que abusaram. É legítimo, só que aí outros líderes querem curar abusando também, só que com outra roupagem. Exatamente. É abuso do mesmo jeito, porque explorar a tua dor para fazer justiça, eu estou abusando da tua dor. É verdade. É abuso, só que tem outra roupa. É verdade. Só que tem uma roupa de justiceiro, né? De resolver o problema. Verdade. Interessante isso, Kleber, porque nós vamos falar sobre os erros e eu sou o que mais tem vontade de bater em liderança às vezes, né? Falando das nossos erros, das nossas mazelas. Mas olha a diferença daqueles homens em Juízes, daquele marido em Juízes. Aquele homem em Juízes sentiu uma dor muito grande de ver aquela mulher morta, que foi abusada, que foi vituperada, mas ela não tinha nenhum osso quebrado. Ele que quebrou os ossos dela. 2000 anos depois, 2000 anos não, 1000 e tantos anos depois, um outro corpo foi morto. Uau! Também sem ossos quebrados. Yes! Aqueles que viram ele morto também estavam indignados. Uau! Não quebraram os ossos. Eles não saíram, ok, vão espalhar pela nação de Israel pedaços de Jesus, para que todo mundo saiba o que Pilatos fez. Vamos começar uma guerra contra Roma, que matou o nosso Salvador. Vamos começar uma batalha contra eles. Eles fizeram diferente. Homens sóbrios, 2 homens sóbrios, né? Nicodemos e José de Arimateia. Nós já aprendemos muito sobre isso. A gente só precisa de 2 pessoas. A Bíblia diz que um põe 1000 para correr, 2 põe 10.000 para correr. Nós falamos de uma igreja, 2 homens, uma igreja de unidade. Fala, vamos ser sóbrios. Vamos unir adoração com a purificação da noiva pela palavra. Come on. Aquele homem poderia ter pego o corpo da esposa dele e ele pensava, meu pai, ela tem pai. O pai e a Maria poder enterrar ela. Ele poderia ter pegado aquele corpo, coberto ela, lavado ela, colocado perfume, honrado aquele processo. Mas a dor dele levou para outro caminho. A nossa dor pode nos levar para um caminho ou para outro. Nicodemos e José de Arimateia poderiam ter começado uma revolução de arma em Israel. Falaram, porque na hora que Jesus morreu,
O próprio soldado falou, nossa, na verdade ele era mesmo o filho de Deus. Alguém poderia falar, ok, vão partir ele, vão espalhar pela nação, e agora a gente começa. E a gente estaria estudando sobre a história da revolução que aconteceu há 2000 anos atrás e que Israel foi liberto de Roma, mas que não salvou a humanidade. Mas alguém teve coragem de tomar, o Espírito Santo preparou homens sóbrios para encharcar. Nicodemos trouxe perfume e José de Arimateia lavou o corpo e embrulhou em um lençol. Então, então nós precisamos de homens que falam, sabe de uma coisa? Nós vamos adorar ao Senhor. E nós vamos esconder a nudez da noiva. E nós vamos acreditar na palavra do Senhor. Nós vamos esperar no que a palavra diz. Porque a palavra falou de ressurreição. Então, eu acho que é mais ou menos por esse caminho. Se eu não estou exagerando. Né? Eu creio que... Vamos falar. O que eu estava... Assim, o que eu queria que o pessoal que está nos ouvindo entenda é que nós não estamos tirando a legitimidade da dor, da decepção, da frustração e do que aconteceu. O nosso ponto aqui essa manhã é a maneira como se resolve. E na minha interpretação, eu acho que algumas fórmulas, né? Algumas fórmulas, elas causam maior prejuízo do que saúde. E se o que realmente está em jogo é o amor pela noiva, então vamos dar para a noiva o que realmente ela merece. É verdade. Eu penso que a igreja brasileira, Júlio, ela tá espancada pelos abusadores, mas ela também está espancada, porque imagina, vamos lá, vou dar um exemplo aqui, olha, me veio aqui, não sei se... Imagine um pai que teve a filha abusada. E agora os vizinhos juntaram, indignados com aquilo. Pegaram essa moça, levaram para a praça da cidade e começaram a falar assim, olha, essa moça aqui foi abusada. Tal pessoa abusou dela. Fulano abusou. E aí a cidade inteira começa a juntar com indignação por causa da moça que foi abusada. Sabe o que todo mundo está fechando os olhos? É que aquilo, para a moça que foi abusada, não faz bem. Porque nesse momento, a moça que foi abusada, ela não quer ir para a praça para todo mundo saiba que ela foi abusada. Ela quer cuidado. Ela quer carinho, ela quer ser guardada. E às vezes a sensação que eu tenho é que nós descobrimos os abusos, mas pegamos a menina que foi abusada e para provar, nós levamos ela para a praça. Ela ainda está ensanguentada, gente. Ela ainda está sangrando. Ela só queria um quarto, um banheiro, um chuveiro para se arrumar e ficar quietinha. Ela ainda está sob estado de choque. Mas aí algumas pessoas, por falta de sobriedade, estão pegando a menina e indo para a praça e gritando, vamos juntar e vamos pegar os abusadores. Cara, essa não é a maneira de ajudar essa moça. Eu acho que, às vezes, nós estamos fazendo isso com a igreja. Exatamente. Estamos querendo defender de uma maneira que não é sóbria. Fala, verdade. E eu acho que o nosso tempo não é... Falta pouco tempo aí, mas deixa eu explicar. Eu acho que isso aí que você está falando é tão grave, tão sério, e ao mesmo tempo aí abre para a gente começar a falar daquilo que a gente estava falando. Um texto que você me falou há uns meses atrás, porque aí chega a hora do momento mais importante, que é aquele texto que você usou de Abraão levando Isaac para sacrificar. Ali foi consolidado o relacionamento de Deus com Abraão, onde o Senhor falou, agora eu sei que você confia em mim. Naquele momento na vida de Abraão foi, vamos dizer assim, foi o selo, foi o anel de ouro, onde Deus fala, agora você, cara, ganhou o diploma de meu amigo. Anos e anos caminhando comigo, agora eu sei que você me teme, agora você é o cara. Mas aquilo só aconteceu porque a gente estava conversando sobre isso, né? Você me falou, você citou uma coisa e a gente falou muito sobre isso, que quando Abraão começou a levar Isaac
o cume do monte para ser Aham. sacrificado. Né? A Bíblia diz Isaac tinha mais ou menos entre 25 a 35 anos de idade. Aham. Né? Ele não era um menino, não era bobo. Então, Aham. naquele processo, ele começa a subir e o pai coloca a lenha nas mãos dele, o peso, um peso, ele compartilha o peso com a Aham. próxima geração. Uau. Ele compartilhou o peso porque os servos conseguiram chegar até uma parte. Mas Aham. o que eu acho que eu vou falar aqui talvez seja loucura. Mas Abraão tinha muita gente que o servia. Mas Aham. chegou num ponto onde aquela parte ficou ali. Quem subiu com Yes. Abraão era só filho. É. Assim como... Ei, Jesus, meu Deus, isso aqui é muito forte. Assim como o Senhor colocou no meu coração esses dias que a guerra contra Sodoma, que foi para resgatar Ló de Sodoma, foi Abraão com filhos. Pessoas que têm confiança, que têm relacionamento. Uau. Você entrar na guerra, você tem que ter pessoas que têm relacionamento. Porque na Yes. hora que chegar lá, o rei de Sodoma vai oferecer para ele dinheiro, vai oferecer para ele coisas. Sodoma tem a sua sedução. E se você não tem filhos que têm Uau. relacionamento, que andam na luz, que podem ser confrontados com caráter, a coisa não acontece. Que é outro estudo, né? Mas vamos lá. Mas então, Abraão subindo no cume do monte, ele precisou repartir o fardo com a próxima geração, que era Isaac. Mas Aham. imagina se Isaac não confiasse no pai. A Bíblia diz que Isaac deixou o pai amarrar ele no altar. Aham. Aí Isaac falasse assim: pai, eu vi você traindo minha mãe, eu não confio em você. Eu vi você quebrando a aliança. Eu vi a maneira como É. você está na plataforma, mas lá em casa você é diferente. Eu não vou deixar É. você me amarrar, não. Eu não confio em você, meu Deus. Então, Judson, Judson, eu vi, Isaac podia ter pensado assim, o meu pai tem problema com filhos. Eu vi o que ele fez com Ismael. isso, meu pai. Colocou uma vasilha de água, um pedaço de pão e mandou embora. Agora ele está me levando. Peraí, tem alguma coisa errada com esse homem. Exatamente. Então, eu sinto Né? profeticamente, irmãos, vocês que estão nos ouvindo, pastores, essa é uma live para líderes, né, para liderança. É. Pastores, nós chegamos num momento onde líderes, profetas, apóstolos, nós chegamos num momento onde o Senhor vai selar o chamado da nação brasileira, da igreja brasileira. Seria, vamos dizer, há um conflito no mundo espiritual que está culminando e o Senhor está nos levando para um lugar. E nessa hora, essa restauração de confiança precisa ser estabelecida entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre uma geração e outra geração. Porque nós, pais, não conseguimos carregar isso sem os filhos. E os filhos não vão conseguir experimentar o cumprimento, enxergar o que está lá escondido. Porque foi Isaac, na hora que amarrou, ele enxergou. Né? Eles enxergaram, tanto Abraão como Isaac. Abraão ouviu e eles enxergaram o que estava lá preparado para eles. A gente só vai enxergar quando a gente restaurar a palavra, essa brecha que existe de relacionamento, onde muitos estão falando, sabe uma coisa, eu amo Jesus, mas eu não confio mais na igreja. Eu amo Jesus, mas eu não quero mais confiar em liderança. Eu amo Jesus, mas eu não confio. Mas sabe de uma coisa, nessa hora a gente precisa restaurar alianças de relacionamento. E para isso precisa tantos pais terem coragem de dizer, filho, olha os meus erros, olha as minhas mazelas, olha o meu relacionamento com Jesus. Nós precisamos ser transparentes, nós precisamos ser vulneráveis, nós precisamos ter coragem de confessar nossas fraquezas. Nossos filhos precisam nos ver submetendo a outros. Porque uma coisa que gera confiança nos filhos é saber que os nossos pais não andam sozinhos. Uau. E que eles não saem fazendo qualquer coisa aí que sai pela cabeça deles, mas que eles estão ligados com outras pessoas. Então, a raiz dessa desconfiança tá aí, como é que se diz, né? Espalhada, né? E nós precisamos restaurar, Kleber. Nós não, eu acho que Deus quer restaurar isso. Né? Você está falando
eu quero restaurar isso, né? A sensação que eu tenho é que nos últimos 20 anos, eu sei tanta coisa maravilhosa no Brasil, mas houve extremos. E houve abusos, Uhum. houve Uhum. controle, houve... Nós fomos... Uhum. A frase seria: o meu fogo pelo resultado cegou em mim a revelação da relevância. Uhum. Ou a minha Uhum. paixão por resultados ou por multiplicação me atrofiou de realmente É, gerar uma liderança, filhos de confiança, de caráter. é. Hoje, nós temos uma igreja cansada. Oh, meu pai, não devia falar isso. Nós Ei. temos uma grande parte da igreja cansada e que a gente fala, Uhum. carrega a lenha. Eles falam, não quero mais, porque eu não aguento. Eu estou É, cansado. Você é. me... Ixi. Uh! Ei. meu pai, não sei o que. Fala aí, meu filho. Eu penso que a gente precisa, de maneira urgente, né, pedir ao Espírito Santo para trazer um convencimento de que Uhum. nós precisamos fazer algo que dê resultado, que funcione, que de fato gere o resultado. Não adianta, Verdade. eu sei que nós temos vários líderes aqui, eu sei que talvez para algumas pessoas, para onde nós estamos conduzindo essa live não era o que você esperava, porque você gostaria talvez de ver a gente indignado, e realmente nós somos indignados com o pecado, nós somos indignados com o abuso, nós somos indignados com tudo que acontece, mas presta bem atenção, nós precisamos de alguém sóbrio nessa hora para falar assim, essa, esse problema não se resolve na base da minha indignação. Existe um jeito em Deus É de se verdade. resolver. É Existe uma verdade. maneira em Deus de se resolver. A nação ela está passando por esse momento de muita desconfiança, né? Pastores são expostos o tempo inteiro e eu não estou falando aqui que não fizeram coisas que realmente não é legítimo, mas o que o nosso clamor aqui e o nosso grito essa manhã é um grito de vamos resolver da maneira bíblica. Vamos Exatamente. resolver da maneira bíblica. Eu não imagino Jesus hoje indo fazendo algumas coisas, resolvendo algumas coisas como nós temos resolvido. Eu imagino de outra maneira. Né? Exatamente. Eu acho Exatamente. que Jesus faz coisas de maneira muito específica e estratégica. É Né? verdade. Aquela mulher foi pega em adultério, na frente de todo mundo, e ele primeiro ele tira o público. Só depois que o Exatamente. público sai, que ele dá para ela ele afirma que ela Come era on. pecadora. Come on. Ele afirmou Exatamente. para ela. Exatamente. Falou assim, ó, vai e não peques mais. Em outras palavras, eles tinham razão. Exatamente. Tinham razão. Exatamente. E eu acho que eu falei sobre isso aí que você está falando, Cleber, porque uma irmã até postou ali, eu estou vendo os posts aqui, tem muitos, eu estou lendo algumas das coisas que o pessoal está postando, é muito precioso. E uma irmã postou sobre, vamos orar, eu acho que é realmente essa chave, né? E fala assim, faz alguma coisa, né? No nosso braço, na nossa força, e ferir um ou outro não resolve. E vamos para a palavra, vamos orar, vamos buscar o Senhor. E essas coisas que nós estamos conversando é tão intenso, é tão sério. E eu lembro que na conferência que a gente teve aqui, eu compartilhei um pouquinho, eu vou até gravar um vídeo sobre isso, que num dos momentos mais maravilhosos da história da igreja, né, em Atos capítulo 2, é o momento mais esperado. Todo mundo esperava, depois da crucificação, era o momento mais esperado, que era a hora que o Espírito Santo ia ser derramado. Foi o que foi profetizado, eu colocarei o Espírito dentro de você, tudo mais. E finalmente aconteceu em Atos capítulo 2. E a Bíblia diz assim que quando aconteceu, o Senhor primeiro restaurou comunicação, eles começaram a profetizar e falar na linguagem de todo mundo. Mas a coisa foi tão louca
que, ao mesmo tempo que houve um mover sobrenatural de Deus, houve uma confusão humana. Então, Uau! o problema nosso é que às vezes a gente quer parar o que Deus está fazendo por causa da confusão humana. Então, Meu por isso que a gente Deus! precisa de homens sóbrios, né? O meu texto diz que havia uma confusão, porque aqueles que estavam cheios do Espírito Santo se moviam para um lado, e os que não entendiam, alguns não entendiam porque está falando ao meu coração, e outros falavam, eles estão bêbados. É doido, havia uma confusão, uma loucura. Então, essa confusão, ela foi solucionada não por alguém que gritou, não por alguém que bateu, mas alguém que, cheio do Espírito Santo e cheio de sobriedade. Olha que loucura. Uau! Pedro estava cheio do Espírito Santo e cheio de sobriedade. Ele não se levantou e começou a xingar o pessoal. Ele começou a falar, olha, isso aqui que vocês... O texto diz assim, que Pedro se levantou e começou a esclarecer. Eu amo isso. Eu tenho que abrir aqui. Só pra você. Deixa eu ver se eu acho aqui o que eu escrevi aqui. Meu Deus, mas Pedro se levantou e ele falou, deixa eu esclarecer para vocês do que está acontecendo. Uau. Esse povo não está bêbado, como vocês acham. E aí, primeiro, ele falou, olha, ele atacou a forma de... Isso aqui é um estudo. A forma de pensar. E ele falou, gente, vocês estão pensando errado. Deixa eu explicar para vocês. Deixa eu esclarecer o que está acontecendo. Então, a minha oração para a igreja, nessa hora, Deus levante homens que tragam clareza. Homens que esclareçam. E como que ele trouxe clareza? Ele não avançou, ele não xingou, ele não falou, vocês vão tudo para o inferno, seus vagabundos. Ele esclareceu, falou, deixa eu explicar. E aí ele usou até mesmo a lógica. Ele falou, pensa comigo, é 9 horas da manhã, você acha que o povo está bêbado? Pum. Nós, muitas vezes, nos recusamos a pensar, né? A igreja precisa de um povo que pensa. Meu pai, liga. Nós vamos de liderança que pensa. A ofensa, quando você se ofende antes de pensar, você age pela emoção. O problema é que nós estamos colocando em primeira opção a ofensa, né? Você citou aqui que da outra live que nós fizemos, uma pessoa entrou e a pessoa nem sabe da sua vida. Ela não sabe o que está vivendo. Não tem ideia do que você está vivendo, mas ela já se ofendeu, sei lá por quê, e já falou um monte de coisa. Tinha uma pessoa aqui que tudo que a gente postava na igreja, tudo, ele vinha embaixo e falava assim, cadê o dinheiro dos pobres? Divide e dá para os pobres. Vai não sei o que para os pobres. Não sei o que lá para os pobres. Tudo dele era isso. Então, assim, ele se ofendia com qualquer coisa que a gente fazia. Aí sabe que dia que ele parou de nos seguir e de comentar? No dia que ficou público que nós estamos dando uma escola para educação infantil com estrutura de escola particular, só que gratuita. Aí ele não teve argumento. Mas ele nunca nos perguntou sobre o que nós fazemos. Mas já se ofende primeiro. Nós precisamos parar de se ofender. Nunca te ligou pessoalmente, como a Bíblia diz? Né? Nunca me ligou perguntar, saber o que a gente faz. O que acontece? Nunca me perguntou para saber que lá na Índia tem uma escola de alfabetização infantil que nós abençoamos desde o primeiro dia. Exatamente. E você não tem razão de sair contando isso, porque a Bíblia fala, até a palavra de Deus fala, que a sua mão esquerda não sabe o que a sua mão direita faz. Então, a gente não sai, como é que fala? Advertising, fazendo propaganda daquilo que a gente, que a gente faz, né? Porque a palavra de Deus fala, para que você vai fazer isso? Então, Kleber, eu acho... Pode falar. Só que eu acho assim, concluindo aí, você libera. Eu acho que essa ofender-se primeiro para depois pensar tem sido um dos grandes problemas. Exatamente. E por isso que a gente precisa, nessa hora, de homens e mulheres que tenham sobriedade, né? Que tenham sobriedade, como Pedro teve. Pedro estava lotado, borbulhando, brotando do Espírito Santo. Pedro era um pescador, era um iletrado, mas quando nós somos... E por isso que eu acho que as pessoas dizem, eu faço isso porque eu estou cheio do Espírito Santo. Tá, não. Porque o cheio do Espírito Santo, ele também é sóbrio. Uau!
Meu Deus, não devia ter falado isso, né? Porque falar, eu quebrei o princípio porque eu estava cheio. É o Espírito Santo que me mandou fazer isso. Não, meu irmão, não põe culpa no Espírito Santo, não. Né? É porque o Espírito Santo ele é doce, ele é manso, ele não vai contra isso aqui, ó. Ele não fere as Escrituras. Ele não fere as Escrituras. Ele não fere não fere as princípios. Escrituras. Ei, Hey, Jesus! Hey, Jesus! E o texto diz, então, a gente tem que terminar, vamos lá, terminar aqui. Mas aí Pedro se levantou e a Bíblia diz que Pedro esclareceu. Falou, gente, pensa, o povo não está bêbado, é 9 horas da manhã. Então é uma outra coisa, não é? Aí Pedro diz, isso aqui é o que diz as Escrituras. Em outras palavras, nós precisamos de homens sóbrios e homens, eu falei isso, uma das coisas mais difíceis é homens que conseguem reconhecer o cumprimento da profecia. Uau. Porque muitas vezes a gente consegue profetizar, mas na hora que a profecia se cumpre, a gente não conhece, a gente acaba lutando contra o cumprimento da profecia, porque ela não se cumpre do jeito como a gente imaginou com as nossas emoções. Para isso, a gente precisa falar sobre o ministério profético, né? Por exemplo, o ministério profético, na hora que a gente profetiza, a gente profetiza pelo Espírito e as nossas emoções, elas traduzem como a gente entende. Mas na hora do cumprimento, ela se cumpre como o Espírito profetizou, não como a minha emoção entendeu. Uau. Faz sentido? Yes. Então, muitas vezes, comigo aconteceu muitas vezes, Deus tem falado, Gil, isso aqui é o que eu te falei, filho. Não, Senhor, mas o que o Senhor me falou, eu senti que ia ser diferente. Era muito mais... Por exemplo, o Messias, eu achei que ele vinha... Não, no jumentinho não, Jesus. Não, Senhor, no jumentinho não, isso aí não é o Messias. Não, numa manjedoura não. Não, isso aí não é um cumprimento, não. Então, nós muitas vezes não conseguimos entender o cumprimento. E aí Pedro se levanta e ele fala, isso aqui é o que dizia, é o que diz as Escrituras no livro de Joel. E ele fala, isso aqui é o que diz o Salmo 110. Isso aqui é o que diz tal texto. Isso aqui é o que diz tal texto. Então, em momentos de confusão, nós precisamos de palavra. Homens cheios do Espírito Santo e homens com palavra para trazer. E depois que ele falou essas coisas, o que aconteceu? A Bíblia diz que houve a confusão foi transformada em compulsão. A palavra aqui, eles ficaram compungidos, eles ficaram angustiados, ou seja, já não estavam mais confusos, estavam angustiados, dizendo, então, nós estamos dispostos a fazer o que for necessário. Uau! Eles estavam inclinados a fazer o que Deus manda. Então, eu creio que a gente precisa nessa hora, cara, é de homens e mulheres que se levantem com essa graça, com esse óleo, com essa simplicidade, com essa revelação, e que comecem a falar, isso é o que diz as Escrituras. Vamos fazer de acordo com a Bíblia, e aí o Senhor vai restaurar o coração dos pais aos filhos. Uma geração vai se conectar de novo. Uma geração vai respeitar a outra. Uma geração vai perdoar a outra. Uma geração vai amar a outra. E aí nós vamos poder colocar, como você falou bem, né, naquele estudo seu, se colocar a lenha nos ombros de Isaac. O fogo nas mãos dos pais. Né? E a lenha nos ombros dos filhos. A lenha nos ombros dos filhos. E aí os céus, o resto é com os céus. Olha só. A gente fala, sabe, pai, a maneira como o Senhor tratou Ismael, me surtou, mas eu não entendia muito, mas eu descobri que foi Deus que mandou o Senhor fazer isso. Pai, aconteceu algumas coisas, mas aqui vamos conversar sobre isso, vamos restaurar. Então, essa atmosfera de compulsão, de estar compungido, né? Essa é a palavra, de estar compungido. Pedro se levantou e falou, vamos arrepender? Vamos arrepender. Vamos arrepender. Vamos voltar. Vamos voltar ao que precisa ser voltado. Então, essa atmosfera de arrependimento precisa invadir o coração dos pais e o coração dos filhos. É isso aí, meu filho.
Maravilha, bom demais. Eu acredito que foi muito bom. Eu acho que esse é um tema que a gente precisa demais na nação e esse tema precisa ser tratado com pessoas sóbrias. Eu acho que essa é a chave, sabe? Eu acho que essa é a chave. Temas importantes, sensíveis, né? Porque ele vai contra o barulho, né? Vai contra o barulho. O barulho é outro. O barulho é vamos juntar as tribos e vamos pegar aquela tribo e vamos dizimar aquela tribo. Uhum. E aí vem alguém e fala assim, calma. Depois nós vamos ter que vir fazendo tudo de novo. Exatamente. Não existe uma outra maneira de fazer isso. Não existe uma outra forma. Alguém tem que ter sobriedade. Né? Uhum. Alguém tem que ser Josué e Caleb para dar um grito e falar assim, ei, calma aí. Calma. Tem uma palavra. Uhum. Uhum. Né? E nem sempre quando o povo está pronto para ir para a guerra, eles estão indo para a guerra certa. Porque quando Caleb e Josué voltaram, depois que o pessoal caiu a ficha e viu que eles tinham desobedecido ao Senhor e faltou fé, eles falaram, não, nós vamos agora. Caleb e Josué falaram, não vou mais não, porque agora passou a hora. Não é hora de dar tiro, não é hora de ficar quieto. E aí saiu todo mundo para guerrear e morreu uma grande parte naquela hora. Porque Moisés falou, não vai. Josué falou, não vai. Caleb falou, eu não vou, estou fora. Eles foram e quebraram a cara. Então, muitas vezes há uma comoção que todo mundo acha, está todo mundo em guerrear por uma coisa, é a hora. Você falou, não, agora não é a hora mais de guerrear por isso. Porque faltou uma chavinha aqui. Eu preciso restaurar essa chavinha. Aí eu mando vocês de novo. Isso aqui é a deixa para um outro podcast. Para um outro lado. Deus é bom, Deus é bom. Muito bom, viu, Júlio? Muito bom. Creio que abençoou muitas pessoas. Pessoal, eu vou deixar salvo aí. Vocês podem mandar para aí para quem você quiser. Aqui. Olha que frase fenomenal essa, Bianca. Os filhos são flecha, os pais são arcos. Quanto mais perto a flecha estiver do peito do arqueiro, mais o alcance da gente. Esse arco e a flecha tem que trabalhar junto, né? Muito top. É verdade. Eu vi Tony subindo aí, vi alguém, um tanto de gente aí. Tem uma turma aí, tem muita gente aí, muitos amigos, que bom. Gente, compartilha isso aí, manda aí para os seus amigos. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que esse assunto ele é extremamente importante e talvez você vai ser usado por Deus para alguém parar e começar a olhar a vida de maneira sóbria, olhar a igreja de maneira sóbria, a olhar a liderança de maneira sóbria, né? Eu tinha separado aqui, Júlio, 6 perguntas, eu fiz uma. Mas eu acho que foi suficiente. É bom, vamos digerir isso aí, vamos mastigar isso aí, vamos comer, pensar. E nós estamos crendo que o Espírito Santo, que é aí que está o segredo, o Espírito Santo vai usar, né, essa live, está usando nossas vidas, mas é Ele quem vai fazer. É Ele que vai trazer sobriedade sobre a igreja. É Ele que vai trazer sobriedade sobre os líderes. É Ele que vai trazer arrependimento. É Ele que vai trazer. É Ele que vai fazer. O Espírito Santo. Não adianta. O meu grito de justiça, a minha indignação não vai fazer o que precisa ser feito. É Ele, é o Senhor. Quem vai julgar as nações não será eu, o Senhor. Quem vai julgar a igreja não vai ser eu, o Senhor. Mas eu tenho uma missão. Eu preciso cuidar desse corpo. Nós temos uma missão. Nós precisamos cuidar desse corpo. Né? Talvez essa tenha sido a frustração de muitas pessoas que caminharam com Jesus. Estavam esperando o revolucionário. Aí vem esse Cristo doce que leva um ladrão e não toma a bolsa dele até o último dia. Não era sobre... Meu pai. Não era sobre... chegar no Getsemane e Judas vem beijar e falar assim, amigo, aqui veio. Amigo, aqui veio. Isso, para mim, é Jesus nos dando um recado. Não importa, em outras palavras, eu não sei quem eu me tornei para você, Judas, mas para mim, em mim, nada mudou. Eu continuo o mesmo. Você mudou, eu não.
Come on, come on. A circunstância mudou você, as moedas mudou você, as propostas mudaram você. Tudo isso que aconteceu mudou a sua vida, mas a mim não mudou, eu continuo mesmo. E para mim você continua sendo a mesma pessoa do início de tudo. Uau, uau. É. Isso é muito forte, é isso aí. Jesus é bom. Essa semana eu estava falando assim, como que Jesus conseguiu caminhar com Judas, velho? Sabendo, porque ele já sabia que ele era quem o ia trair. Ele sabia. Mesmo assim, ele continuou comendo, continuou colocando na mão do cara. Por isso que eu digo que você vê outro estudo. Esse tem que ser a live fechada. Isso aqui tem que ser a live fechada, né? Ele continuou colocando dinheiro na mão do cara. Continuou dando autoridade para o cara gastar dinheiro. Continuou deixando o cara andar achando que ele estava fazendo. E às vezes a gente fala, porque o dinheiro está entrando, porque a coisa está acontecendo, porque eu estou pagando as contas, porque parece que a coisa está acontecendo. Deus não está vendo. Deus está vendo, Judas. Jesus sabe. Jesus sabe onde está seu coração. Meu Pai, misericórdia. Meu Deus, Deus é bom. Mas muita coisa pra gente falar, né? Muita coisa, mas Deus é bom. Muito bom, viu, Júlio? Um beijo, Deus abençoe você, gente. Obrigado por ter me chamado. Alguém falou aí, chama o pastor Cirilo na próxima, chama a galera para falar só sobre esse assunto. Vou começar a chamar a gente falar sobre essa coisa aqui, né? Nós precisamos falar sobre isso, né? Exatamente. Alguém escuta, Júlio. Alguém sempre escuta. Porque, Kleber, só para falar a última frase aqui, Jesus falou assim, ai, os escândalos viriam, mas ai daquele que fizer cair um desses pequeninos. Melhor seria amarrar uma corda, uma pedra ao pescoço e saltar. Ou seja, o nível de zelo que Jesus tem pelos pequeninos é assustador. Então, eu falo, Senhor, eu não vou fazer nada, eu não vou nem para um lado, nem para o outro. Eu não vou extremo nem outro extremo, porque eu não quero fazer os pequeninos caírem. Eu quero que eles andem no caminho. Eu quero que eles caminhem no seu caminho, que andem pelo caminho que tem. E eu quero deixar um último versículo aqui. Posso? Vamos lá. Quero abençoar vocês. Já terminou mesmo, mas vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. Que abençoar vocês aqui, ó. Isaías 50, versículo 4. Diz assim, pois o eterno Yahvé concedeu-me a língua dos instruídos, dos sóbrios, né? Dos instruídos, para que eu saiba o que dizer ao que está cansado. Pai, eu oro para que o Senhor nos dê a língua dos instruídos, dos sábios, para que nós possamos dizer o que uma igreja cansada precisa ouvir, para que nós possamos liberar para uma geração de homens e mulheres que estão cansados, que estão carregando o fardo, 200 deles estão na beira do rio guardando a bagagem porque não aguentam mais caminhar. Me dê uma língua para dar uma mensagem para esses que estão cansados à beira do rio e que não conseguem mais guerrear, que não conseguem mais batalhar, que estão frustrados, que estão decepcionados, que estão sem esperança. Meu Deus, que não tem mais para onde ir, que não sabem como fazer, Pai. Deus, em nome de Jesus, dá-nos homens sóbrios, que nós sejamos instruídos para falar para uma geração cansada. Dá-nos, Senhor Jesus, o que dizer àquele que está cansado. Em nome de Jesus Cristo. Existe tanta gente cansada nessa hora, velho. Existe tanto discípulo, tanta irmã, tanto irmão, tanto pastor, tanto profeta, tanto apóstolo, tanto mestre. Está cansado. Cansado de lidar não só com o erro dos outros, mas com as suas próprias mazelas. Eu não sei quando você olha para você e fala, Senhor, eu não sei como o Senhor continua ainda vindo, porque olha como que eu piso na bola tantas vezes e nós ficamos cansados de lidar com irmãos ao nosso redor, que a gente ensina, e a gente fala, eu estou cansado, mas eu acho que existe uma palavra vinda do trono de Deus. Que a Bíblia diz assim, que ele dá força ao cansado.
Então, existe uma palavra, sabe? Essa igreja está cansada e sem esperança, ela vai receber um renovo de Deus nesses dias. E eu oro para que Deus coloque na boca desses homens, dessas mulheres no Brasil, uma palavra para aquele que está cansado. Amo vocês. Aleluia. Obrigado, Júlio. Deus abençoe. Amém. Um beijão, gente. Tchau, gente. Deus abençoe aí.